Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Livro de Neemias, capítulo 1 e versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor dos céus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Teu servo faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti, eu também e a casa do meu pai. Neemias, queridos irmãos, está diante de Deus agora, lamentando a situação que estava o povo de Israel, o seu povo, que ficaram na província de Judá. Porque Neemias, ele era o copeiro do rei, ele estava no palácio do rei, servindo ao rei. Mas quando chegaram os seus amigos, os seus parentes que vieram de Judá, eles falaram sobre a situação em que se encontravam aqueles que ficaram na província de Judá. Então eles disseram assim: quem está lá está em grande miséria. Eles estão passando fome. Os muros da cidade foram derribados. Eles estão vivendo uma vida de derrota, uma vida de miséria. E mesmo Neemias, estando no palácio, tendo do bom e do melhor, ele passa a jejuar. E ele passa a orar a Deus, a interceder a Deus por causa do seu povo, por causa dos seus amigos, por causa dos seus parentes, que estava em grande miséria, vivendo uma vida de derrota total, de pobreza. Então ele disse: por alguns dias eu não comi. Eu fiquei orando a Deus e confessando os pecados de Israel e os pecados da casa do meu pai. E ele disse: eu também pequei. E ele está vivendo em angústia profunda. A angústia era muito grande em que ele estava vivendo. E então ele aparece na presença do rei. E o rei logo percebe. E o rei pergunta se ele está doente. E ele disse: se você não está doente, então isso é tristeza do coração. Essa tristeza está dentro de você. E ele disse: ó rei, viva para sempre. Como não estaria eu triste? Como não chorar se o meu povo, que ficou na província de Judá, está em grande miséria? A cidade foi derribada, os muros da cidade foi tocado fogo, e o meu povo está morrendo de fome. O caos, a miséria chegou
de maneira absurda sobre o meu povo. E ele ora, irmãos, a Deus, para que Deus toque o coração do rei, para que o rei lhe conceda permissão. Ele queria que o rei lhe permitisse ir até Judá para restaurar a cidade, tirar a miséria do meio do seu povo, tirar a derrota, a humilhação, porque as outras nações estavam humilhando, porque dizia: quem foi essa cidade, quem foi esse povo? Era o povo mais rico da terra, a cidade era a mais linda que já existiu, no tempo de Davi, no tempo de Salomão. E agora esse povo está mendigando, viraram mendigo, os outros estão escravos. E então, ele quer uma mudança. Ele quer mudar essa situação, essa adversidade. E o único caminho que ele encontra, irmãos, é o jejum e a oração. E ele passa dias jejuando e orando e falando com Deus. E o rei lhe concedeu, o rei lhe deu permissão para que ele voltasse ao seu povo, à sua cidade natal, e edificasse os muros da cidade e mudasse a situação que aquele povo estava enfrentando. E ele concedeu do rei essa permissão, ele recebeu do rei, melhor dizendo, essa permissão. E ele foi, ele triunfou, ele recebeu de Deus o que ele estava buscando, o que ele estava pedindo, através, irmão, do jejum, através dessa arma poderosa, extraordinária, tremenda, que é o jejum e a oração. Neemias venceu. Neemias conquistou a vitória, edificou os muros da cidade, arrancou a miséria de diante do seu povo. Ele entrou para a história porque ele usou a arma secreta de Deus, o jejum e a oração. Deus abençoe